Bem, meu nome é Rafael Luiz Azevedo, eu sou jornalista, formado aqui em Fortaleza, na UFC, há 12 anos, e tenho passagens por veículos aqui de Fortaleza. Atualmente eu cuido de um site chamado Verminose pro Futebol, que trata sobre cultura do futebol, e sou coordenador do Tribuna do Ceará, do portal de notícias da Jornadeiro, e trabalho como freelancer de alguns veículos de fora, como a 442, que é uma revista de futebol da Inglaterra, e para a BBC, um site brasileiro, né, da versão brasileira do site inglês. Em geral, em redações, há um preconceito em relação ao jornalismo esportivo, né, de se achar que é um jornalismo menor e que ele é menos importante, digamos, que as outras editorias. Mas eu considero o jornalismo esportivo muito bom para quem está em início de carreira, ou mesmo, na verdade, para quem já está há algum tempo na estrada, porque ele permite um desenvolvimento que em outras editorias não existe, por causa da condição da imprevisibilidade. A imprevisibilidade ela faz com que um repórter ele evolua mais do que em outras editorias, no caso do jornalismo esportivo, porque o repórter ele vai para um acontecimento em que nada é certo, nada é previsto, tudo pode acontecer, entendeu? Então, assim, se a pessoa vai fazer uma matéria de um jogo e ele já está com a matéria praticamente na cabeça pronta, porque um resultado de um jogo está caminhando para uma vitória de um time, e aí aos 44 minutos tudo muda e há uma virada, e aí você vai ter que refazer aquilo ali numa agilidade grande, porque muitas vezes o tempo de fechamento de uma matéria de esporte ele é muito curto, então o repórter ele tem que ser desenrolado, né? Então, assim, eu imagino que a passagem por uma editoria de esporte ela ajuda muito o repórter para poder ele ter um texto às vezes duro, às vezes mais leve, ele ter um texto que ele consiga falar sobre assuntos até que ele não domine tanto, porque ele vai ter que trabalhar sobre, às vezes, com uma modalidade que ele entende, às vezes com uma modalidade que ele não entende. Então, assim, eu imagino que o jornalismo esportivo ele é interessante para quem está em início de carreira, para que ele consiga evoluir o seu texto. Como o jornalismo esportivo é uma editoria em que a maior parte das matérias ela não é uma matéria negativa, porque no final das contas é uma matéria que vai falar sobre os fatos do dia a dia em relação a um time, acaba que a relação da fonte com o jornalista ela se torna um pouco próxima. Então, assim, é comum, inclusive, de que alguns jornalistas até se tornem bem mais próximos da fonte no esporte do que na fonte, por exemplo, seria em política, ou que seria em economia, ou que seria em cotidiano, né, em cidades. O importante do jornalista aí é ele tentar deixar claro nessa relação que ali não é uma amizade, né? Mas sim que é uma relação próxima de trabalho, para que eventualmente, quando tiver uma situação em que ele vai ter que criticar ou que ele vai ter que expor de forma negativa aquela fonte, aquela pessoa ela não se sinta injustiçada ou fique, digamos, numa relação de raiva, digamos, com a fonte. Atualmente eu não trabalho mais para editoria de esportes, né? No caso em veículo de comunicação. Então, para poder não ter um conflito com o Verminose, eu optei por passar a trabalhar em empresas, em editoria de cidades, ou então na cobertura geral, e não no esporte, para poder eu não ter aquele conflito de dizer onde é que eu vou publicar uma matéria, no meu site ou na empresa em que eu trabalho. Quando eu trabalho em editoria de esportes, quando eu já comandei uma equipe e tal, mesmo quando eu fui repórter, eu tinha uma decisão bem chata, que eu gostava muito que os outros colegas de equipe fizessem o mesmo. Quando eu entrei na faculdade, passei a ter meu primeiro estágio numa editoria de esportes, eu peguei todas as camisas do time que eu torcia até a época de faculdade, guardei todas elas no guarda-roupa, porque eu entendo o seguinte, que se você quer não ser questionado pelo público, que torce, digamos, aqui no Ceará, que é polarizado, né, entre Ceará e Fortaleza, você não pode ter nenhum vínculo com esse time. Você pode até vir a torcer, mas torça no seu íntimo, dentro da sua casa. Abriu a porta, você é jornalista sempre, você não é jornalista só quando está trabalhando. Quando você está passeando na rua e você encontra um leitor, você encontra uma fonte, você tem que manter uma relação de respeito. O repórter ele pode ser o mais imparcial possível, mas se ele é visto por uma fonte ou por um leitor com uma camisa de futebol, ele vai dar margem a ser questionado. Então, assim, no meu caso, quando eu faço uma matéria, tanto faz ela ser do time A, do time B, pode ser do time que eu torcia, eu tento ao máximo manter esse distanciamento, porque eu acho que interfere no meu julgamento e ele principalmente vai interferir, vai provocar uma possibilidade de que um leitor ou uma fonte venha questionar, entendeu? Então eu tento manter esse distanciamento.
Durante alguns anos eu fui repórter de esportes e depois editor de esporte. Trabalhei em TV, site e em jornal impresso. Só que eu sentia que eu precisava empreender em jornalismo. E eu também, ao mesmo tempo, entendia que o jornalismo esportivo deveria ser um pouquinho diferente. Porque, na verdade, eu não gosto muito desse jornalismo esportivo, que muita gente acha chato, mesmo inclusive quem gosta de futebol, que todo dia é a mesma coisa. É a matéria do treino e a matéria de jogo. Aí depois é matéria de treino, matéria de treino, matéria de treino, depois matéria de jogo. É tudo muito igual, é muito chato. E eu sempre entendi que o jornalismo esportivo ele tinha que ser um pouquinho diferente, ele tinha que trazer histórias, ele tinha que trabalhar o futebol ou o esporte como uma questão cultural, e não simplesmente como um jogo ou como uma modalidade. Então a ideia foi, junto com a minha esposa, a publicitária Larissa Cavalcante, a gente criou um site de futebol que tratasse exatamente daquilo que eu achava que o jornalismo esportivo deveria dar mais espaço. Só que no nosso caso ele se tornou algo exclusivo, a gente só trabalha essas questões, a gente esquece a cobertura do hard news, né, de treinos e jogos, a gente deixa isso para a mídia convencional e a gente trata somente histórias de personagens, coisas que envolvam uma paixão exasperada, uma paixão curiosa, engraçada, e não só em Fortaleza, mas também no resto do estado, em outros estados e até inclusive no exterior. A gente se orgulha que em 4 anos a gente publicou mais ou menos 1.000 e poucas matérias, e várias dessas matérias elas repercutiram pelo país, assim, grandes veículos entraram em contato para poder pedir os telefones dessas pessoas, para poder fazer matérias. O Verminosos, nesse período de 4 anos, a gente ganhou 5 prêmios de jornalismo, inclusive na última edição do Prêmio Petrobras, né, que é o principal do jornalismo brasileiro. A gente ganhou em 2 categorias, coisa que foi raríssimo pelo país, só teve 4 empresas que ganharam em 2 categorias, o Verminosos foi uma delas. Então mostra como um site pequeno ele pode ter uma relevância de um veículo grande se ele focar na questão certa. No caso, foi a nossa escolha, né, que é tratar sobre histórias de personagens. Existem 2 tipos de público que consome conteúdo de jornalismo esportivo. Em geral, é o cara que é fanático por um time e ele só lê sobre o time dele, então ele consome tudo que for possível sobre o time que ele torce e ele esquece todo o resto, seja de outros times ou então da cultura do futebol. E existe um público que é um pouco menor, só que ele é um público totalmente não contemplado pelos veículos tradicionais, que ele gosta de futebol. Ele não está nem aí, ele pode até gostar muito do time dele, alguns não gostam tanto de um time, mas o cara ele consome futebol, então ele acompanha até a 4ª divisão do Campeonato Paulista, ele quer saber das notícias do Campeonato Finlandês, ele quer saber mais, ele curte o Juventus, que é um time pequeno lá de São Paulo, que tem um estádio que não tem nem refletor, então assim, ele consome coisas que vão para além daquele tradicional que é acompanhar Corinthians, Flamengo, os grandes clubes do país ou então os grandes clubes do estado, no caso Ceará e Fortaleza. Então o público do Verminosos, a gente hoje não é mais um site só-cearense. No começo ele era um site por pessoas que acompanhavam meu trabalho em veículos. Hoje a audiência no Ceará é a 5ª no país, porque primeiro é em São Paulo, depois Rio Grande do Sul, em Minas Gerais e depois o Ceará. Então a gente vê também que todo mês tem audiência em todos os 27 estados, porque é aquela história que eu estou falando sobre o nicho, né? Então a gente tem um nicho que gosta de futebol e não gosta de um time, espalhado pelo país, que acompanha o site. Então ele já não é mais um site nem de um estado regional, nem de uma região, digamos, Nordeste. Ele já se tornou um site nacional. Inclusive a gente tem audiência até em Portugal. Olha, eu tenho 33 anos, o site só tem 4. Hoje eu vejo quanta coisa ele proporcionou boa, né, em relação à carreira. Eu fico me perguntando qual o tamanho que ele teria se eu tivesse lançado ele aos 20 e poucos anos. E eu fico pensando, se eu tivesse naquela época tido a ideia de empreender e de lançar um site de futebol, o tamanho que ele teria hoje. Então qual é a dica que eu dou para vocês estudantes? Já tem uma condição de fazer um trabalho jornalístico interessante, e já tem uma ideia clara do que querem trabalhar, qual o tipo de área que querem trabalhar, pensem fortemente na possibilidade de empreender. Não precisa nem ser, inclusive, algo exclusivo. Por exemplo, faça como é o meu caso, né? Trabalho num veículo de comunicação, mas separo parte do meu tempo para poder ter uma atividade com uma coisa que eu gosto e uma coisa que seja minha, né? Hoje, por exemplo, digamos, eu posso dizer que tenho 2 trabalhos, né? 2 empregos. Então, o que eu recomendo para vocês é pensem no o que é aquilo que lhe move, que é uma sua paixão. Então pensem em trabalhar numa redação ou numa assessoria
e parte do seu expediente focar durante alguns anos em algum projeto próprio, seja de texto, seja de vídeo, seja de foto, que você vai sentir um orgulho muito grande quando você começar as coisas acontecerem para o site, mais até do que uma matéria que você venha publicar num veículo em que você trabalha.